E se houvesse um lugar onde a gente pudesse encontrar as aprovações e as reprovações de Jesus a respeito do nosso comportamento? E se houvesse um catálogo ou um manual onde a gente pudesse consultar aquilo que atrai o coração de Deus para nós e aquilo que de alguma maneira repele? Se a gente olhar para as 7 cartas que foram escritas no livro do Apocalipse, endereçadas a 7 comunidades distintas, e colocarmos todas num pacote, num conjunto único, nós teremos exatamente esta tabela, este gráfico, este catálogo, esta expressão. Então eu quero encorajar você, ao final da nossa série de mensagens, hoje nós estamos na 5ª igreja que vamos conhecer, a ler novamente as 7 cartas do Apocalipse, e ali registrar quais são as coisas que Jesus aprova, e quais são as coisas que Jesus reprova. E ali nós teremos de fato uma experiência bem interessante para entender que o livro de Apocalipse, nesse caso, ou essas cartas, não são uma relíquia do passado, não são um instrumento ou um documento que ficou distante na antiguidade, mas se trata de um espelho para a nossa alma, um espelho para a nossa vida, um espelho para a nossa realidade enquanto comunidade de fé. Quando lemos as 7 cartas dessa perspectiva, nós vemos essas palavras saltarem para os nossos dias e visitarem as nossas práticas, para que a gente possa ter ações que se assemelhem ou se aproximem mais das aprovações do que das reprovações que nós estamos estudando aqui também. Hoje nós vamos falar sobre a 5ª igreja, a igreja de Sardes, e antes eu quero falar um pouquinho sobre o contexto dessa cidade que desperta alguns pontos importantes. Primeiro, a história de Sardes, ela registra-se em 600 anos antes de Cristo. 600 anos aproximadamente antes dessa carta a Sardes ser escrita. Era uma cidade importante, porque ela ficava incrustada numa montanha, fortificada, e os impérios disputavam entre si a dominação daquela região para ter acesso a essa cidade e ali estabelecer o seu centro político-administrativo em virtude da torre de vigia natural que aquela colina oferecia. Foi assim no ano de 524 a.C., quando Ciro, o rei persa, mencionado lá no livro do Apocalipse, acaba dominando esta região e estabelece ali o seu centro administrativo da Pérsia, na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Aproximadamente 300 anos depois, em 218, Antíoco Epifânio, conhecido como Antíoco o Grande, imperador romano, faz a conquista daquela região e estabelece ali também um centro administrativo de Roma para poder, de alguma forma, conduzir os negócios de Roma naquela região. Cidade importante economicamente naquela época, desenvolveu a indústria têxtil, a lã e a tintura da lã era algo muito feito, as pessoas tinham uma indústria muito grande lá de vestimentas, e depois disso essa cidade se tornou cada vez mais forte, mais poderosa, e tinha até uma forma de ser falado dos habitantes de Sardes naquela época. Eles usavam o termo estilo sardiniano de ser, ou seja, havia uma maneira de luxúria, de esbanjamento, de luxo, vinda daquela classe econômica próspera que habitava nessa cidade. Era mais ou menos o American Way of Life, o estilo de vida americano dos tempos antigos. Essa cidade então ostentava, essa cidade então enriquecida, próspera, com um centro administrativo e com uma colina que se fazia de uma fortaleza natural, tinha muito a dizer sobre si e muito a orgulhar sobre si. Até que no ano 17, depois de Cristo, um terremoto noturno devastou essa cidade. Ao que os estudiosos indicam é que o epicentro desse terremoto esteve justamente na cidade de Sardes. Tudo veio abaixo e a cidade perdeu ali a sua glória, sua imponência e também o seu poder. Aproximadamente 5 anos depois, ela foi totalmente reestruturada pelo imperador Tibério César, que queria fazer uma obra e colocar o seu nome em alguma placa, como muitos dos políticos gostam de fazer, inclusive nos dias atuais. Ele reconstrói Sardes, entrega os edifícios recuperados, mas essa cidade nunca mais conseguiu recuperar a glória, o brilho, a importância e a opulência que ela possuía nos tempos antigos. Impressionante é perceber que essa cidade costumava dizer o que ela tinha, mas não conseguia falar mais o que ela estava tendo naquele momento. Por isso, que nos tempos onde João registra as palavras de Jesus que nós estamos lendo nesses dias, essa cidade de Sardes era uma cidade obsoleta. Era uma cidade que foi reduzida à obscuridade, sem grande importância,
sem grandes investimentos, era só mais uma pequena cidade da Ásia Menor. Mas ela tinha uma fama vigorosa. Os sardinianos gostavam de dizer que a sua cidade foi. A sua cidade tinha sido, havia experimentado. Ou seja, aquelas pessoas que habitavam essa cidade costumavam falar do seu passado com muito orgulho e com muita vaidade, mas não tinham nada no presente com o que se orgulhar ou com o que se favorecer. Parece que é nesse contexto que uma cidade de hipocrisia, de mentira, de auto-engano, de uma imagem distorcida de si próprio vai surgindo, ao ponto de ter uma frase que fora dito nos tempos antigos: Sardes, a cidade que tem fama de que vive, mas que está morta. Interessante, né? Porque parece-me que Jesus usa exatamente esse recurso cultural, contextual, para falar com uma igreja que estava reproduzindo no seu interior as mesmas práticas da cultura, se posicionando num passado distante, se gloriando de algo que foi, mas que algo que não havia mais. Então Jesus escreve uma carta a Sardes, endereçando a sua palavra e fazendo uma sentença das mais severas das 7 cartas que nós estudamos até agora. Então, se você acha que até um momento foram palavras duras e fortes que Jesus dirigiu àquela igreja naquela época e tem confrontado nosso coração, então aperte os cintos, se arrume aí na sua cadeira, você que assiste aí pela TV Unicesumar, você que está nos assistindo pelas redes sociais, se prepare, porque a sentença mais forte e mais severa está por vir aqui na carta que Jesus direciona à igreja de Sardes. Vamos ver o que ele fala? Mas para fins didáticos, eu quero dividir essa mensagem em 2 momentos. Primeiro, o diagnóstico que Jesus faz sobre a igreja de Sardes, e segundo, o prognóstico que ele faz a respeito dessa comunidade. Sim, porque nós, quando vamos fazer um exame, ou quando nós vamos em algum doutor, algum médico, nós fazemos ou esperamos o diagnóstico. O diagnóstico é aquilo que está causando o problema, o que está causando a dor, o que está causando o sofrimento ou a enfermidade. O prognóstico é a cura, é o tratamento. Então Jesus apresenta o que essa igreja tem vivido para ser morta, mas ao mesmo tempo apresenta para essa igreja a solução para ela tornar a viver. Então diagnóstico e prognóstico vão caminhar juntos nessa mensagem dessa noite, e nós vamos começar lendo no versículo 1, que diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de quem está vivo, quando na verdade está morto. Bom, vamos dividir essa parte aqui. Primeiro, Jesus diz: eu conheço as suas obras. Isso é muito importante, porque essa palavra está falando a respeito de quem sabe quem nós somos. Quando nós vamos ao médico e tem aquele exame que nós não conseguimos identificar aquela letra, ou não conseguimos identificar aquele código, e nós até damos um Google, tentando com o Dr. Google encontrar o que nós estamos sofrendo naquele exame que nós abrimos de uma maneira espertinha antes de consultar o nosso médico. Assim como só o médico é especialista para identificar e diagnosticar o nosso exame, só Jesus é especialista pela sua igreja. Só Jesus tem um diagnóstico exato sobre a igreja. Eu tenho um palpite sobre essa noite. Eu tenho uma opinião sobre o que nós estamos vivendo nesse exato momento. Eu tenho uma impressão quando você vem a esse lugar, ou quando nós nos conectamos de uma plataforma ao público. Mas só Jesus tem um diagnóstico. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que está por trás do nosso sorriso amarelo. E Ele sabe o que está por trás das nossas mãos levantadas. Ele conhece a igreja. Só Ele é capaz de examinar o profundo do nosso coração e sondar o nosso interior. Só Ele é o especialista na sua própria igreja. Portanto, o que nós entendemos aqui é que Jesus conhece a sua igreja e sabe quem ela é. E só Ele pode ter esse diagnóstico. Investigadores externos não conseguem detectar o esfriamento espiritual. Conhecedores externos não conseguem detectar a decadência espiritual. Só Jesus pode conhecer a sua igreja. E Ele conhece o caráter da igreja, não apenas a reputação dela. Infelizmente, a reputação é o que nós mais buscamos nos nossos dias. Queremos ter uma igreja de reputação boa. E de certa forma, até conseguimos isso.
De certa forma, a sociedade até olha para a nossa comunidade, quem sabe, e diga: olha, é uma igreja de pessoas boas, é uma igreja de gente de boa reputação, é uma igreja de gente importante, destacada, gente coerente, ótimo. Mas Jesus não está, deixa eu melhorar, Jesus está pouco se lixando para a nossa reputação. Jesus está pouco se importando porque nós apresentamos à sociedade, do que nós dizemos atrás da nossa grife, ou do carro que chegamos a esse lugar, ou do culto que pretendemos oferecer. Jesus não está olhando para a reputação de uma igreja que diz que tem um bom louvor, ou que tem um bom pregador, ou que tem uma boa estrutura, ou que tem recursos financeiros. Jesus não olha a reputação, Jesus vê o caráter, porque a reputação é aquilo que eu mostro para os outros, caráter é aquilo que eu sou. Reputação é aquilo que está evidente, caráter é aquilo que está escondido. E Jesus não conhece apenas a reputação, como a sociedade conhece, como nós temos impressões uns dos outros, mas Jesus conhece o caráter. E aliás, queridos irmãos, esse parece ser o drama da igreja brasileira, uma igreja imagética, uma igreja que gosta de se apresentar, uma igreja que gosta de cenografar, uma igreja que gosta de coreografar um evangelho para se tornar mais atraente, mais palatável, mais evidente, mais midiático e, portanto, mais consumível. Porque é isso que a imagem oferece. A imagem, ela produz identidade, a imagem comunica uma verdade, mas, sobretudo, nos nossos dias, a imagem vende um produto. Por isso que muitos de nós estamos preocupados em oferecer uma imagem, uma reputação, ao invés de cuidar da estrutura do caráter, do que somos de fato em Deus, do que Ele é em nós, e o que somos como comunidade, quando as luzes desse lugar apagarem. Quando não houver mais uma câmera sobre o pregador, quando não houver mais holofotes sobre uma equipe, quando não houver mais uma comunidade num lugar religioso, é ali que o caráter de Cristo, o caráter do Evangelho se apresenta a nós. E Jesus diz: eu conheço as suas obras. E é muito mais do que a imagem, muito mais do que uma imagem que vende, muito mais do que uma imagem que se produz e se promociona. Guy Debord é um filósofo e sociólogo francês que escreveu, antes das mídias sociais aparecerem, um livro que chama A Sociedade do Espetáculo. O que ele diz é que a sociedade atual usa da mídia e da imagem para poder comunicar a sua própria venda. As pessoas se tornaram um produto pela sua própria imagem. Se você não acredita que isso é verdade, é só olhar para as redes sociais. Quanto melhor a imagem, maior like. Quanto melhor a imagem, maior o consumo. E uma sociedade de espetáculo também está espetacularizando o Evangelho. Ao invés de ser um Evangelho vivo, orgânico, que nutre a nossa vida, é um Evangelho cenográfico, um contorcionismo cristão, uma coreografia evangélica inventada para tentar de alguma maneira elevar os níveis de reputação. E para isso nós usamos de muitos subterfúgios. Jesus olha para essa igreja e diz assim: eu não estou olhando a reputação de vocês, porque vocês têm fama, vocês têm reputação, mas o caráter de vocês contradiz a reputação que vocês possuem. A palavra nesse texto aqui, chamada de fama, na verdade, em grego é nome. Vocês têm nome de quem vive. Onomos. Vocês têm nome, identidade, aparência, mas na verdade, vocês não têm mais isso. Eu conheço as obras de vocês, disse Jesus, e eu sei quem vocês são quando as luzes se apagam. Eu sei quando vocês são, quando vocês não estão mais no ambiente da igreja. Eu sei quem vocês são quando vocês estão sozinhos, com o caráter que vocês possuem. E Jesus diz: eu não gosto do que eu vejo. E preste bem atenção. Para o mundo, a igreja de Sardes é uma igreja muito valorizada. O mundo não consegue ver uma igreja de Sardes morta, porque uma igreja de Sardes tem um bom louvor, tem um bom pregador, tem uma boa estrutura, tem um bom ministério. A igreja de Sardes tem tudo que uma igreja aparenta ter. Ela parece, mas não é. O problema é que ela inventou uma espiritualidade sintética. O problema é que ela simulou uma comunhão espiritual com Deus. O problema é que ela tem aparência, mas não tem essência. O problema é que ela adotou o parecer ao invés de ser. O problema é que ela deixou de ser de Deus e de Jesus e passou a ser de si própria. E o mundo aplaude Sardes. O mundo adora envaidecer Sardes. Para o mundo, Sardes vai muito bem, obrigado.
mas uma pessoa não está nada confortável com o que Sardes tem oferecido. O problema é que essa pessoa é quem mais importaria a opinião. Meu Deus. Deixa eu parar aqui. Irmãos, nós temos nos esforçado tanto para atender às opiniões alheias, nos esforçado tanto para atender às opiniões mundanas, como igreja, como povo de Deus, e o único que nós deveríamos agradar, e muitas vezes nós estamos ignorando e desprezando. O único que deveria ser consultado na igreja de Sardes foi ignorado. O mundo aplaudia uma igreja que estava morta, enquanto o noivo dizia: eu conheço quem vocês são. Irmãos, isso é um diagnóstico do seu e do meu coração, porque a igreja não é presbiteriana, a igreja é a comunhão das pessoas que compõem o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, e se a igreja vai mal, nós vamos mal. Eu lembro um dia que um rapaz veio até mim e falou assim: pastor, a igreja está mal, a igreja está ruim. Eu disse: mas o que está acontecendo? A igreja está fria, a igreja não está orando mais, pastor, a igreja está complicada, a igreja é problemática, a igreja está excludente. E ele começou a falar todos os problemas da igreja para mim, e eu fiquei escutando. Escutei pacienciosamente e disse: vamos orar agora? Ele disse: podemos orar, pastor. Eu falei: Senhor, perdoa o irmão, perdoa porque ele é excludente, ele está esfriando, é um irmão que está falando mal da vida alheia, é um irmão problemático e complicado. Senhor, perdoa, meu irmão. Ele na hora falou: pastor, mas como assim? Eu disse para ele: irmão, a igreja somos nós. Se a igreja vai mal, eu sou um componente importante dessa comunidade. Por isso Jesus diz: eu não quero a sua reputação, eu quero o seu caráter. Eu não quero a sua aparência, eu quero a sua essência. Não adianta parecer igreja, ter nome de igreja, ter louvor de igreja, ter pregador de igreja, mas não ser mais igreja. E Jesus vai mais profundo ainda, porque ele diz: vocês têm fama. E olha que interessante, quando Jesus fala: eu conheço as tuas obras, mas vocês têm fama. Ou seja, vocês olham para o passado e dizem: olha o nosso nome. Irmãos e irmãs, essa igreja estava assimilando a maneira como Sardes convivia com o seu passado. Sardes tinha uma história linda para contar do que foi, mas não tinha nada para falar do que era naquele momento. E quantos de nós estamos vivendo uma vida espiritual que contamos muito do nosso passado? Quantos de nós estamos apegando a uma glória obsoleta, desvanecente? Quantos de nós somos como Moisés, colocando um véu no rosto para que as pessoas não vejam que o brilho está diminuindo? Sim, porque o véu no rosto de Moisés é para que as pessoas não vissem que a glória estava desvanecendo, para que as pessoas não vissem aquele líder perder a sua integridade. E muitos de nós estamos fazendo o mesmo, contando uma história do passado para dissimular a falta de vida do presente. Porque é isso que mais fazemos nos nossos dias. Se não temos experiência para contar hoje, se não temos vida no altar, se não temos experiência de oração, se não temos experiências de milagres, de transformação na nossa vida, a gente se projeta para um passado distante, porque antes contar uma história do passado de sucesso do que de um fracasso presente. E aí o acampamento de 1989 foi maravilhoso para mim, mas hoje a minha vida espiritual é pífia, tímida, mais mundana do que cristã. E aí a conferência missionária de 2004 foi poderosa na minha vida, mas hoje eu não tenho nada para contar da minha vida evangelística, da minha disposição para o evangelho. Quando não temos nada para contar de hoje, nós nos projetamos para um passado glorioso. Sardes fazia isso, e a igreja de Sardes aprendeu a fazer isso, porque Jesus disse: vocês têm fama, vocês têm nome, vocês se projetam dizendo: olha o que nós tínhamos, olha o que nós temos, olha o que nós construímos, olha como nós fazemos. Queridos irmãos, em 1903, no dia 31 de julho, foi inaugurada uma igreja poderosa no Brasil, chamada Igreja Presbiteriana Independente. Ela surgiu com 7 pastores e 11 presbíteros. Essa igreja que você está aqui hoje é essa comunidade. Surgiu sem muita projeção no cenário nacional. Parecia que ia dar em nada, quando de repente essa igreja começou a se distribuir em várias cidades do estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, e começou a ramificar suas ações. Em torno de 1915, ela era chamada de Igrejinha dos Milagres, porque uma igreja sem recursos financeiros, sem ajuda dos americanos, uma igreja
ainda pequena e tímida, estava crescendo, ganhando mais pessoas para Jesus e se transformando numa comunidade relevante. A Igrejinha dos Milagres, a nossa denominação, cresceu de uma maneira assustadora e impressionante nos tempos de 1910, 15, 20, 50. Hoje a nossa denominação não cresce, ela decresce. E sabe o que nós fazemos? E eu conto isso com dor no meu coração. Nós contamos a história de quem nós éramos. Nós nos orgulhamos do que nós fizemos. Irmãos, eu sou presbiteriano, nasci na igreja, quer dizer, me converti numa igreja presbiteriana. Me orgulho da história da minha comunidade. Mas eu não posso admitir que o presente da nossa comunidade seja pobre, pequeno e seja tímido, ao ponto de olhar e dizer, o mundo está difícil. Quem cresce é porque não está pregando o evangelho verdadeiro. Eu me recuso a entender isso, irmãos, porque o evangelho salva, transforma, liberta, o evangelho atrai pessoas, o evangelho verdadeiro, genuíno. Eu me recuso a dizer que uma igreja que cresce é uma igreja que não prega o evangelho verdadeiro. Não, o evangelho transforma, e a igreja saudável cresce, e cresce a partir da palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, parar de nos orgulhar da história passada e usar o nosso passado como tutor, como uma experiência que nos conduz para hoje, porque a gente não pode só ter fama do que vivemos, nós precisamos de experiências novas, renovadoras, óleo fresco, irmãos, óleo fresco sobre a nossa vida, para a gente não ficar com unção embolorada, contando do que aconteceu na nossa vida no passado, quando eu fui chamado, quando eu fui levantado, quando eu servia no ministério. Irmãos, nós precisamos entender que uma igreja viva não vive do seu passado, ela usa o seu passado para nortear o seu presente e avançar para o seu futuro. Essa é a realidade, e essa igreja é confrontada com esse termo. Você tem fama, você conta bem a sua história, mas você não tem nada para dizer hoje. Irmãos, isso me constrange, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, do passado, é o mesmo hoje, do presente, e o mesmo de amanhã, no futuro. Por que não viver hoje, irmãos? Por que não renovar a sua vida hoje? Por que não reavivar seu coração hoje? Por que viver de histórias passadas e distantes? Por que não hoje? Por que não agora? Por que não essa semana? Por que não naquele momento de oração? Por que não no quarto trancado em secreto? Por que não, irmãos? A questão é o seguinte, o que Jesus está dizendo para essa igreja: ou essa igreja passa por um avivamento de novas histórias, de novas revelações, de novas transformações, ou ela vai viver um sepultamento. Ou essa igreja passa por um avivamento, a igreja de Sardes, e agora podemos aplicar o nosso coração, ou ela vai viver um sepultamento. E parece que é isso que Jesus diagnostica logo em seguida, quando ele diz, você tem fama de quem está vivo, quando na verdade está morto. A palavra morto aqui é muito interessante, queridos. É a palavra necros, necrotério, necrosado. Quando Jesus olha para essa igreja, ele diz, através do diagnóstico, essa igreja tem cheiro de apodrecimento. O que é uma pele necrosada, queridos? Qual é a imagem de um tecido humano necrosado? Qual é a aparência? Qual é o cheiro? Jesus olha as obras daquela igreja, olha o louvor daquela igreja, olha a coreografia daquela igreja e diz, tem cheiro de podridão isso aqui, está necrosado, necros. Jesus tem um diagnóstico para a igreja de Sardes que confronta demais o meu coração. Será que em algum momento a minha vida não está se apresentando mais como um cheiro fétido e insuportável do que um aroma suave e agradável ao Senhor? Porque Ele não recebe o que nós aparentamos, Ele recebe o que nós somos. E isso se apresentou bem com Caim e Abel. A oferta de Abel foi cheirosa, porque veio dos animais, mas a de Abel foi fétida, embora sendo de vegetais. Porque Deus não vê a oferta, Deus vê o ofertante. Deus recebe do ofertante, não a oferta em si. E eu não quero oferecer sacrifício sujo, fedido, necros. Uma igreja que é morta, tem no seu interior a podridão, ela perdeu a sua função. Uma coisa que está necrosada perdeu a sua funcionalidade, não tem como se restaurar e se levantar. E aqui vem uma palavra interessante.
Uma palavra que nós usamos no nosso português, mas tem origem latina. Defunto. Você sabe o que é defunto? De é o termo latino para negação. Não. Functio significa função. Não função. Ou seja, podemos ser defuntos. Se eu perdi a minha função, sou um defunto. Posso estar respirando, posso estar fazendo negócio, posso estar tendo sucesso, posso estar tendo empreendimentos, posso estar fazendo louvor, posso estar fazendo muita coisa, mas se eu perdi a minha função, eu sou defunto. Isso é forte, né, irmãos? E a igreja de Sardes é diagnosticada com vários defuntos dentro dela, que estava necrosando a sua experiência espiritual. Isso é impressionante. Porque o que nós queremos fazer na igreja brasileira é de alguma maneira fazer com que os defuntos sejam mais cheirosos. Sim, irmãos, uma igreja que seja mais atrativa. Defuntos que tenham menos aparências cadavéricas. Então a gente coloca flor no defunto, a gente maquia o defunto, a gente embalsama o defunto, a gente torna o defunto mais bonito, mais cheiroso, mas isso não muda a realidade, continua sendo um defunto. Se perdemos a nossa função, queridos, se perdemos o nosso propósito de servir a Deus nessa terra, nós podemos até estar alinhados numa igreja, podemos estar até partilhando de um ministério, podemos ter até uma posição social, mas isso não muda a realidade que ainda somos defuntos levantados, que estão necrosando a vida, falando mal do outro, não vivendo o evangelho, não perdoando, vivendo um esfriamento espiritual sem precedentes. Irmãos, sabe o que a gente faz hoje? J.I. Packer, o escritor canadense, ele disse o seguinte: hoje, muitos querem colocar flores no caixão, mas se esquecem da realidade, que deixar o caixão belo não muda o defunto que está lá dentro. A igreja de Jesus, queridos, não pode ser uma composição de gente que está morta espiritualmente, que perdeu sua paixão, sua vida, seu propósito de seguir em Cristo. Porque você pode, e eu posso estar fazendo muitas coisas maravilhosas, mas se eu perdi a minha função, é cadavérico, tem cheiro de necrose, e não vai nos ajudar, nos contribuir a viver o evangelho verdadeiro de Jesus. Por isso que a palavra que diz, você está morto, é uma palavra que afeta tanto o meu e o seu coração. Porque de alguma maneira, e de alguma forma, nós estamos submetendo a uma prática onde a mortandade, o cadavérico, faz parte da nossa vida. E não sei se você percebeu, mas esse texto que faz o diagnóstico, apresenta de alguma forma o que essa igreja precisa viver. Jesus faz o diagnóstico de uma igreja que está ali morrendo e perdendo sua vitalidade, mas ao mesmo tempo, ele apresenta a solução. Você tem fama de que está vivo, quando na verdade está morto, e agora Jesus faz o seguinte: eu sei o que você precisa. Veja só que Jesus usa o termo 7 espíritos. O que será que vem a ser isso, hein, pastor? Qual será a realidade dessa palavra? Bom, você conhece a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas você nunca tinha ouvido falar de 7 espíritos, não é verdade? Bom, então vamos lá, de uma maneira bem prática e didática. 7 é número completo na Bíblia. Espírito é fôlego. Espírito é vida. Espírito é vento. A palavra grega é pneuma, o vento, o fôlego de vida. Então Jesus diz: eu sou aquele que tem na minha vida, eu sou aquele que possuo a completude do fôlego de vida. Eu sou aquele que tenho a plenitude do Espírito. O que Sardes tem falta, eu tenho em abundância. O que Sardes tem em escassez, eu tenho em sobejo. O que Sardes mais precisa, eu possuo para entregar. Jesus diz: eu tenho 7 espíritos para dar vida a essa igreja. E o que Sardes precisava, irmãos? O que uma igreja morta precisa, irmãos? De vida. Uma igreja morta não precisa de mais dinheiro, porque dinheiro não traz vida à igreja. Uma igreja morta não precisa de uma melhor equipe de louvor, porque uma melhor equipe de louvor não traz vida à igreja.
Uma igreja morta não precisa de pessoas mais capacitadas, porque pessoas mais capacitadas não trazem vida à igreja. Não precisa de um melhor orador, não precisa de um melhor espaço, não precisa de um melhor templo. Uma igreja morta precisa de vida, e quem tem vida é Jesus Cristo. Ele que sopra sobre a igreja, Ele que traz o vento sobre a igreja, Ele que renova as experiências da igreja, Ele que faz a gente sair de um passadismo glorioso, é a viver um presente cheio da graça e da glória dele sobre a nossa vida. Só o Espírito Santo. A igreja de Jesus não pode viver sem o Espírito Santo, irmãos. A igreja, segundo Paulo, se move no Espírito, anda no Espírito, ora no Espírito. A igreja age no Espírito, ou ela tem o Espírito, ou ela está cabalmente morta, segundo as Escrituras. Por isso, irmãos, muito mais do que sermos habitados pelo Espírito Santo, nós precisamos ser cheios por Ele. Eu não tenho dúvida que essa noite nós temos uma comunidade aqui de gente habitada pelo Espírito Santo. A minha pergunta é: você é cheio dele? Porque quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, que ele diz: enchei-vos do Espírito e não se embriaguem com as coisas dessa terra. Enchimento é constante e contínuo. Por isso eu não posso me acomodar e dizer: sou habitado e não preciso de mais nada. Pelo contrário, eu preciso do sopro do Espírito. É só o Espírito Santo que nos levanta, queridos. Uma mensagem motivacional pode ajudar, uma pregação eloquente pode contribuir, um louvor agradável e técnico pode ajudar, uma igreja confortável pode ajudar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: uma igreja só pode ser viva quando ela tem o Espírito Santo operando na sua vida, no seu interior e movendo entre os seus membros. Que seja assim, porque Ezequiel capítulo 37 fala que houve um barulho naquele vale de ossos secos. Você se lembra, né? Tendões se juntando e ossos se juntando. Eu não tenho dúvida que tem muito barulho hoje nos nossos dias. A questão é se tem vida. Tem barulho de ossos se mexendo, tem barulho no vale de ossos secos. A pergunta é: tem sopro do Espírito? Porque sim, Ezequiel pergunta para Deus: como esse povo vai viver? E Deus diz: profetiza, filho do homem, e diga: vento que vem, pneuma que vem, fôlego que vem, Espírito que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos para que vivam. Irmãos, essa é a nossa oração para Maringá, essa é a nossa oração para a nossa igreja, que Ele sopre sobre nós, e aquilo que tem aparência cadavérica seja renovado, aquilo que é moribundo seja levantado. Sim, porque só o sopro do Espírito Santo levanta você para a oração, levanta você para a intimidade, levanta você para a palavra. Você para de correr atrás de movimentos, você para de correr através de sensacionalismo e sensibilizações evangélicas, e passa a viver na dimensão do Espírito Santo, que renova, que acende e que fortalece. Jesus diz para Sardes, e Jesus diz para nós: o que vocês precisam, eu tenho. Irmãos, eu quero dizer para vocês: o que você precisa, eu não tenho, pastor Denis. Deixa eu dizer para você: eu sei que você ama essa comunidade, mas o que você precisa, essa comunidade não tem. O que nós precisamos, Jesus Cristo tem. Os 7 Espíritos estão nele, e Ele derrama da plenitude dele sobre o nosso coração para nos fazer viver. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Este é o prognóstico. O diagnóstico é: vocês estão morrendo, vocês estão mortos. Mas o prognóstico é de vida. E aí vamos para o versículo 2, olha quanta coisa a gente fez em um versículo só. Eu acho que até meia-noite vai dar para ir até o 6. Segura aí que a gente chega lá já já. 2, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Veja bem que Jesus fala para essa igreja: fortaleça o que vocês têm, vigia. Será que essa igreja sabia do que estava sendo dito aqui, sim ou não? Lembra que eu falei da história de Sardes? Uma colina onde eles tinham a possibilidade de vigiar todas as regiões em volta? Jesus usa a imagem do vigia e da torre que havia naquela cidade para dizer: não adianta vocês fazerem, não adianta vocês serem, o que importa é que vocês estejam atentos e alertas, porque é isso que vocês precisam cuidar. Aliás, queridos, quem escreve essa carta é João. Você lembra que na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sejam sóbrios, vigiem e orem, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor para tragar aqueles que ele quer tragar. Você lembra? Vigie e ore. Jesus disse isso em Mateus 26, 41, quando os discípulos estavam sonolentos. Olha a palavra sonolento, dormindo. Jesus disse: vigiem. Essa é a chamada. Uma igreja que quer se levantar da sua situação cadavérica,
Uma igreja que quer ter o sopro do Espírito Santo levantando o seu coração, precisa vigiar. Precisa vigiar com as coisas que nós estamos consumindo nesse mundo. As ideias que estamos consumindo, a cultura que nós estamos absorvendo, o modelo de evangelho que nós estamos praticando. É melhor vigiar, meu irmão. Vigie sua vida pessoal, vigie seu ministério, vigie sua história, vigie seus dias, vigie seu coração, alerta. Jesus chama essa igreja à vigilância e, irmãos, eu acredito que nós precisamos de alguma maneira sermos tomados por essa responsabilidade. Eu quero falar a homens aqui que deixaram sua posição de vigias da sua casa. Gente que está provendo bastante recurso financeiro, que bom que você faz isso, faz parte do seu papel, mas deixou de vigiar pelo seu lar. Já não vigia pela filha, já não vigia pela esposa, já não vigia pelo caráter, está exposto às intervenções e aos assédios do inimigo, seu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, vigia. O chamado é para a igreja vigiar, e você faz parte da igreja, então cuide do seu coração. Vigie, igreja de Maringá, se posicione. E como a gente faz isso? Em oração. Jesus nos ensinou e é o que nós podemos fazer. Estejam atentos, a palavra significa vigiar e fortaleça o que resta. A palavra o que resta é bem interessante porque é o que sobrou. É aquela chama pequenininha, é aquilo que está sobrando ali. Jesus olha para a igreja e vê todo o movimento, Jesus vê toda a movimentação. E Jesus não se impressiona com o que os homens se impressionam, Ele não se empolga com o que os homens se empolgam. Ele olha e fala assim, tem entre vocês, apesar de ter muito movimento, tem entre vocês um pouquinho que ficou, um resto que está presente, uma chama. Fortaleça isso, proteja. Irmãos, isso aqui é uma imagem muito importante para mim. Quando eu vou em aniversários, e eu gosto muito desse momento, a hora que vai cortar o bolo, porque eu gosto não apenas do bolo, mas eu gosto de ver as crianças, logo depois se sopra a velhinha, que fica aquele pavio fumegante, lembra? Elas colocam as mãos sobre o pavio fumegante, e ficam esperando pacientemente aquela chama voltar a acender, com o calor das suas mãos. O que é aquele pavio fumegante? É o resto de uma chama, é uma chama bruxuleante, que não aquece mais, e não ilumina mais, mas não se perdeu. Jesus olha para essa igreja e diz, eu sei que a maioria está contaminada, eu sei que a maioria está corrompida, eu sei que existem defuntos que estão necrosando a vida da igreja, mas tem um resto aí nesse lugar, tem uma chama que está brilhando, ainda que timidamente. E Jesus diz, fortaleça isso, proteja, coloquem as suas mãos, para que venha acender novamente essa chama. Meu irmão, proteja o que resta. Nós vivemos num mundo que é verdade, cada vez mais difícil, mas proteja o que resta em oração, em vida com Deus, para que essa chama possa surgir, acender e voltar a brilhar e aquecer como fazia antes no seu coração. E Jesus diz aqui, o que resta, porque eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Isso aqui é um diagnóstico também, apesar de estarmos dentro do prognóstico. Pense bem. Não achei as suas obras perfeitas. O que será que significa isso? Pensou? Perfeitas. Como ter uma obra perfeita? Vamos lá. Eu vim, toquei e cantei no louvor. Como eu sei se meu louvor foi perfeito? Ficou difícil, né? Eu vim e eu preguei essa noite. Como eu sei que as minhas obras foram perfeitas? A gente saiu e fez uma evangelização e um atendimento social na nossa cidade. Como eu sei que isso foi perfeito? Por isso, queridos, que a gente precisa ler a Bíblia, porque nela estão todas as respostas. Quando ele diz, não encontrei as suas obras perfeitas, a palavra é pleroma. E sabe o que significa isso? Plenitude, completude, integridade total. Eu pergunto para você, quem é completo? Quem é pleno? Quem é íntegro nas Escrituras? Quem é? Espera aí, Colossenses 2,9. Em Cristo, nele, habita toda a plenitude, pleroma, da divindade. Entendeu agora? Como que uma obra é perfeita para Deus? Como podemos oferecer uma obra perfeita para Deus? Quando ela é oferecida através de Jesus. Ele é a perfeição. Essa igreja tinha tudo que uma igreja tinha. O problema é que ela aprendeu a fazer sem Jesus.
Ela aprendeu a cantar sem Jesus, a dizimar sem Jesus, a pregar sem Jesus, a ter ação social sem Jesus. Ela aprendeu a fazer sem Jesus. Então Jesus disse: a sua obra não é perfeita, porque não tem a mim. E não tem como fazer a obra de Jesus sem Ele, queridos. Parece até uma incoerência, e é verdade. Fazer a obra de Jesus sem Ele não leva à vitalidade e à relevância de uma igreja que quer servi-lo de todo o coração. Afinal de contas, a igreja é dele, e para Ele nós devemos viver e servir. Então, qual é a obra íntegra? A obra íntegra quando eu ofereço através de Jesus. Essa igreja aprendeu a ser igreja sem Jesus. Isso é forte, irmãos. Deixa eu perguntar para você, porque talvez esteja muito no âmbito da teoria. Você está vivendo uma vida de Jesus para Jesus? Porque talvez esteja vivendo uma vida sua para você mesmo. E aí as obras não são perfeitas diante de Deus. Meu Deus. Vamos pensar sobre isso mais um pouco depois. E para finalizar, versículo de número 3, olha lá. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver vigilante, se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Mais uma vez a palavra aparece aqui, vigiem. Está no imperativo. Porque prognóstico tem que ter imperativo, não é verdade, irmãos? Vamos lá. Você foi no doutor, o doutor disse: você, se quiser, ou se for possível, tome esse medicamento 3 vezes ao dia. É assim que o doutor faz? Não, ele escreve lá no receituário: tomar 3 vezes ao dia, fazer exercício constantemente, deixar de beber. Ou seja, há um imperativo, e Jesus diz a essa igreja: eu tenho 3 imperativos para você. Lembrem-se, obedeça e vigie. O que é lembrar? É tomar consciência. É partir do emocionalismo para aquilo que a gente entende mesmo. Lembre-se quem você é. Lembre-se qual é o seu propósito. Lembre-se o porquê você está aqui. Ei, jovem, celular na mão, vendo a rede social do amigo aqui no culto. Eu pergunto: por que você veio? Você sabe por que você está aqui? Pais, por que nós saímos de casa hoje? Por que a gente trocou de roupa? Estava aqui? Ou chegou aqui? Por causa de quem que a gente veio, queridos? Para que nós viemos? Se Jesus não for o centro, outro alguém está no centro. E isso não é um bom sinal. Jesus diz: lembre-se o porquê vocês estão aí. Lembre-se do que você recebeu. E o que é que vocês receberam? Palavra. Não tem avivamento sem Bíblia, irmãos. Não tem movimento sem a palavra de Deus, entendeu? Pode ser humano, pode ser artificial, mas com a palavra de Deus, avivamento é verdadeiro. E avivamento produz barulho, sim. Se está preocupado com isso, eu digo: produz barulho. Quando o avivamento vem, irmãos, o barulho é quase que insuportável. É muito poderoso. Só que o barulho do avivamento geralmente é de choro. O barulho do avivamento é geralmente de gente que arrasta a cadeira, se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou necrosando áreas da minha vida que deveriam estar vivas. O avivamento que vem pela palavra traz barulho, gemido do coração e da alma, que diz: Senhor, eu quero viver mais para Ti e para a glória do Senhor. 4. No entanto, você tem a insides, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Essa aqui é a promessa que eu acho tão linda para a nossa vida e traz tanta esperança. Assim como havia um resto de chama, Jesus diz: existe um resto de gente que não contaminou a sua veste. E você lembra qual era a maior estrutura econômica de Sardes? Produção de vestes. E Jesus usa esse termo. Essa cidade que usa a opulência para mostrar suas vestes bonitas, estão com as suas vestes manchadas. Eu estou procurando aqueles que têm as vestes limpas. E eu encontrei um remanescente. Eu encontrei um grupo pequeno, um grupo tímido, mas que é o grupo que vai transformar essa realidade. A mensagem de Jesus não era somente para aqueles que estavam necrosados. A mensagem de Jesus é para aqueles que poderiam transformar a necrose. O chamado para você e para mim não é fazer diagnóstico de necrose. O chamado de Deus para você e para mim não é fazer autópsia de igreja, para dizer o que está morto, o que está errado.
O chamado é fazer biópsia, é ver o que está vivo, aplicar no que está vivo, incendiar o que está vivo, agir no que está vivo e trazer vida para a igreja, irmãos. Tem um restante nesse lugar, tem um restante nessa cidade que não contaminou as suas vestes, que não se naturalizou com o mundo, que não está se vendendo à vida secular. Tem um restante aqui nessa igreja que sabe o que é a vida de oração, que sabe o que é a dependência de Deus, que sabe o que é a vida no altar. Irmãos, tem um restante, e esse restante pode trazer vida ao que está necrosado. Esse restante pode ser o sal para ser aplicado àquilo que está apodrecendo. Afinal de contas, o sal é dado para proteger e conservar o que está vivo. Caso contrário, o cheiro é insuportável. Você é o sal da terra, disse Jesus em Mateus capítulo 5. Você é a luz do mundo, disse Jesus. Nós precisamos assumir nossa posição, queridos. Nós somos o remanescente. Você é o remanescente. E não subestime o que Deus pode fazer com o remanescente lá na sua empresa, lá na sua faculdade, lá na sua escola, no meio dos seus jovens, no meio da geração, no meio das pessoas que você está envolvido. Não despreze o que Deus pode fazer com o remanescente. Jesus olha para Sardes e diz: está apodrecendo, mas tem gente minha aí dentro. Irmão, sim, vivemos uma sociedade maringaense que se orgulha do maior IDH do Brasil. Mas eu pergunto, o índice de desenvolvimento humano vai bem, e o IDE? E o índice de desenvolvimento espiritual da nossa cidade, irmãos? Quanta promiscuidade, quanta perdição, quantos jovens se perdendo, quanta gente se vendendo no nosso mundo. Irmãos, não é possível que isso não traga dor ao nosso coração. Não é possível que a gente continue com louvores camuflando a nossa verdade. Não é possível que isso não nos mova para o altar, irmãos. Está apodrecendo à nossa volta, queridos. Mas há um remanescente que Deus tem preservado, e você faz parte desse remanescente. Deixe Deus te levantar, deixe Deus te usar. Seja vida onde tem cheiro de morte. Paulo disse à igreja de Corinto: para mim vocês são o bom perfume de Cristo. Que sejamos o bom perfume de Cristo essa semana, onde Deus use você e a mim poderosamente para a glória dele, irmãos, poderosamente para o louvor dele. John Wesley disse, famoso avivalista do século XVIII, ele disse: me deem 100 homens que não temam nada senão pecado, e não desejem nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Você acha que isso é impossível? Jesus fez isso com 12, e entre eles estava Pedro, e ele fez, e ele pode fazer. Aqui tem mais do que 100, irmãos, e nós podemos impactar o que está morto com a vida de Jesus que opera através de nós. Que você possa essa noite, em nome de Jesus, se levantar e ser instrumento de vida para aquilo que está morrendo. Quero convidar você a ficar em pé, para dar a impressão que está acabando agora. Versículo 5 para a gente terminar, e o 6. O vencedor será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra nome aparece 4 vezes nesse texto. Não está na nossa tradução em português, infelizmente, mas aparece 4 vezes. Primeiro, você tem nome de que vive. Segundo, tem alguns poucos nomes que não contaminaram suas vestes. A palavra é nomes ali também. Depois Jesus diz: você terá o seu nome escrito no livro da vida. E depois ele diz: e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Sabe qual é o confronto e o contraste aqui, queridos? É uma igreja que tinha nome diante das pessoas, mas que não tinha nome diante dos céus. Uma igreja que nem atraía e nem repelia. Uma igreja que nem era desejada e nem causava repulsa. Uma igreja neutra. Jesus diz para essa igreja: vocês têm nome na terra, mas não têm nome no céu. E ele inverte dizendo: tem um nome no céu. E eu quero convidar você essa noite, em nome de Jesus, a entender esse seu papel no reino de Deus, a sua função, para que a gente não seja defunto, para que a gente seja instrumento de Deus. Você ter o seu nome escrito no livro da vida, ter o nome nos céus, é muito mais poderoso do que ter o seu nome reconhecido na terra. Nós não estamos procurando fama, nós não estamos procurando bajulação mundana, nós estamos procurando ter o nosso nome registrado no livro dos céus e sermos confessados diante de Jesus no grande e eterno dia do julgamento. Que Deus possa ministrar o seu coração através dessa canção, e que você possa fazer dela a sua oração, que diz: faz da vida, traz vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Ore por você, ore pelo seu trabalho, ore pela sua universidade,
Ore pelos jovens dessa igreja, pelos adolescentes. Olhem pela nossa comunidade. Ore para que Ele faça de ossos soldados e a gente veja mais dele acontecendo em nosso meio.